Olá pessoal, meu nome é Daniel Calazans, eu serei o professor de vocês aqui na pós-graduação referente ao módulo de Direito Empresarial. Nós teremos 8 encontros, né, que serão divididos aí, cada encontro, cada aula em 6 blocos de meia hora. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar para vocês, alguns já podem ter me visto perambulando por aqui. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou especialista em Direito Processual pela Uniderp, sou especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sou especialista em Direito Público aqui pelo UNIB, sou doutorando em Direito pela Universidade de Lomas de Zamora, na Argentina, fui assessor no Tribunal de Justiça, trabalhei lá por mais de 7 anos, trabalhei especificamente nas câmaras ali da Rajagabalha, né, onde os desembargadores ali trabalham especificamente com direito privado, e eu, particularmente, sempre trabalhei muito nessa área do direito empresarial, que a gente vai estudar aqui ao longo dos nossos 8 encontros. Fui consultor no Instituto de Desenvolvimento Gerencial, INDG, trabalhei com planejamento estratégico aí de alguns tribunais, trabalhei na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando ali no planejamento estratégico, buscando as metas do CNJ da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Depois passei um tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalhei no planejamento estratégico também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje presto serviço também para o Instituto Áquila, principalmente focado nessa área do direito empresarial, trabalhando com sucessão de empresas, essa questão de empresas familiares, governança corporativa. Trabalho muito essa questão do direito empresarial ali, vou tentar trazer um pouco, né, desse conhecimento aqui para a gente nas nossas aulas. Sou advogado da ANAMAS, da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, sou sócio fundador do escritório junto com o professor Eupídio, né, que trabalha com o processo civil com vocês, e sou professor também em vários cursos de pós-graduação, né? Além do UNIB aqui, eu também dou aula no curso de pós-graduação da PUC, da UNA, da Estácio de Sá e também da FEAD. Feita aí essa rápida apresentação para vocês, vamos então fazer uma introdução aí a respeito da nossa matéria, né? O direito empresarial, né? Do que trata o direito empresarial, em que consiste o direito empresarial. Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma introdução histórica para a gente poder entender essa evolução histórica, como que o direito empresarial se evoluiu a ponto de chegar ao que temos hoje. Inclusive, estamos hoje passando por um momento aí de transição, em que o direito empresarial está para ser votado aí um novo Código Empresarial, que já está parado no nosso Congresso Nacional há décadas, mas para a gente chegar a essa realidade que a gente tem hoje, vamos primeiro então fazer uma evolução histórica de como surgiu esse direito empresarial que a gente tem hoje. Então, na antiguidade, a gente tinha aquelas famílias, né, que produziam as suas próprias roupas, produziam seus próprios alimentos, criavam seus próprios animais, né, era tudo uma questão de subsistência. As famílias isoladas eram espalhadas ali ao longo daquela localidade, não havia essa reunião de gente como a gente convive hoje, né, nos grandes centros urbanos. Então, naquela época, cada família produzia para consumo próprio. Ninguém se preocupava em produzir para revender, em produzir para troca. Todo mundo produzia apenas para a subsistência própria. As famílias tinham sua forma ali, cada uma de produzir, né, suas próprias roupas, cada uma plantava aquilo que buscava ali, que tinha necessidade para poder se alimentar, criavam aqueles animais que eram necessários para o transporte, ou talvez para a própria alimentação também. Mas o certo é o quê? Que na antiguidade, né, essas roupas, víveres, né, qualquer tipo de plantação, qualquer tipo de alimentação, eram produzidos na própria casa para consumo próprio. As pessoas se preocupavam apenas em sobreviver, apenas em buscar algo, né, para poder auxiliar ali, para poder melhorar, para ter o mínimo ali da sua qualidade de vida. Mas acabou que em determinado momento, algumas famílias, algumas casas
acabaram que começou a sobrar, né? Tinha ali alguma coisa que estava sobrando, eles produziam, tinha uma facilidade enorme de produzir roupas. Então aquela família produzia roupas como ninguém, ela se destacava ali na facilidade, na agilidade, né? Talvez até na beleza, não sei se na época existia o mínimo ali de moda, mas talvez as pessoas ali tinham determinada família em que se especializava na produção de roupas. A outra ali, alguns metros, alguns quilômetros de distância, tinha alguma facilidade na criação de animais. Ela criava animais de uma forma diferenciada. Ela desenvolveu ali um know-how, ou então o lugar onde ela vivia tinha uma facilidade maior para poder criar esses animais. Tinha uma outra família ali que tinha uma facilidade maior de plantação. Ela estava próxima ao rio, ela estava próxima ali à água para poder aguar. Ou então a terra ali onde aquela família se fixou era mais próspera, era uma terra mais fértil, que dava mais facilidades, dava resultados melhores ali para aquela família. Então acabava que uma hora sobrava. Esses excedentes começaram então a gerar um questionamento. O que nós vamos fazer com isso que está sobrando? A gente está produzindo roupa demais. O que nós vamos fazer com esse tanto de roupa que a gente está produzindo? Não, mas a gente está criando animal demais. Né? Eles estão ficando cada vez mais fortes, nós estamos com tanta carne aqui. O que a gente vai fazer com esse excedente? Né? A outra família ali estava com muito alimento, estava com muita plantação, muitos grãos, muito arroz. O que a gente vai fazer com esses excedentes? Então começou a vir à cabeça das pessoas o que eles deveriam fazer com tanta coisa que estava sobrando. Então, eles começaram a ir a se encontrar em determinados locais, talvez umas praças ali da época. Então, nesses locais, as pessoas começaram a se reunir em determinados dias, determinados horários, para então fazer trocas. Olha só, eu estou com esse tanto de roupa sobrando e está faltando carne lá em casa. Você não quer levar um pouquinho de roupa e me dar um pouquinho da sua carne? Né? O outro chega ali com as plantações dele, aqui ó, estou com 7 sacos de arroz, né? Mas eu não tenho um animal na minha casa. Você não quer levar esses arroz e me passar um pouco do seu animal que está sobrando? Então esses excedentes aí, que eventualmente sobravam, começaram então a ser objetos de troca. Uma família que tinha algo sobrando, começou então a frequentar esse mercado, essa praça, né, ali onde as pessoas se reuniam, se agrupavam para poder realizar essas trocas. Então essas pessoas vinham, ofereciam o que tinha sobrando, e aquela que tinha interesse em captar, em pegar, né, aquele bem que tinha necessidade. Olha, eu estou com animal sobrando e estou precisando de roupa, vamos então trocar. Né? Eu pego um pouco da sua roupa, você leva um pouco dos meus animais. Então surgiu aí esse embrião do comércio, esse embrião do mercado, né, em latim aí chamado de comutatio mercium. Né? Foi a primeira vez que a gente teve uma notícia em que as pessoas estavam trocando, havia um intercâmbio de produção entre uma família e outra. Então esses eventuais aí excedentes que surgiam das famílias começaram então a ser trocados entre vizinhos, né? Mas nem sempre os vizinhos têm o mesmo interesse, né? Nem sempre aquilo que seu vizinho tem é aquilo que te interessa para você poder trocar aquilo que você está precisando. Então eles passaram a se reunir ali na praça, né? Em algum local ali em que havia uma concentração, uma aglomeração maior de pessoas, para então poder fazer essa troca dos excedentes. E a coisa foi se evoluindo, né? O pessoal começou a pensar, olha só, eu tenho uma facilidade enorme de produção de grãos. Para que eu vou me preocupar em produzir, em criar animais? Para que eu vou me preocupar em produzir roupas? Eu vou focar a minha atividade nessa produção de grãos. Por quê? Eu vou ter uma quantidade maior de grãos e eu vou poder trocar com mais facilidade, né, essas roupas, vou poder obter mais animais
do que se eu me aventurar aí a produzir roupas, a criar animais. Então, algumas pessoas, algumas famílias começaram a focar, né, especializar mesmo na produção de determinado bem, de determinado alimento, de determinada roupa, de determinado animal. Então, alguns povos acabaram se destacando. Né? A gente tem notícia aí dos fenícios, que foram os primeiros povos que de fato focaram na produção de determinado bem. Eles começaram então a focar essa produção em larga escala para poder realizar essas trocas aí de produtos. Então, os fenícios foram os primeiros povos da antiguidade, isso lá no início da humanidade, né? Lá no século X até 5 ali, antes de Cristo. Imagina quanto tempo não tem isso. Então, a primeira vez que a gente teve notícia aí de povos que de fato focaram na especialização de produzir determinado bem, justamente já focando essa ideia da troca. Que até então a gente tinha povos, pessoas, famílias que produziam para consumo próprio. O que era trocado ali era apenas o que eventualmente sobrava. Mas então os fenícios foram os primeiros povos que tiveram esse tino para a coisa. Espera aí, vamos focar, vamos produzir mesmo para sobrar, para a gente poder ter uma maior qualidade, maior variedade ali entre os produtos que a gente vai obter por meio de troca. Então, alguns povos da antiguidade, como os fenícios, acabaram se destacando aí e intensificando muito essa questão de trocas. E com isso, eles estimularam a produção de bens destinados especificamente à venda, e não mais uma produção de bens focada exclusivamente para a subsistência. Essa estimulação aí na produção para a venda, né, essa atividade com fins econômicos, isso é muito importante, gente, a gente tem em mente. É a primeira vez que a gente teve notícia de algum povo que se preocupou em realizar uma atividade com fins econômicos. Então, essa grande estimulação aí de produção para venda, né, ou para troca, que era o que de fato existia na época, acabou surgindo aí essa primeira notícia de atividade com fins econômicos e não atividade para fins de subsistência. Deu origem, então, ao chamado comércio. Né? Comércio aí vem do latim, né? Commercium, em que a gente teve a primeira vez em que se surgiu, né, esse aumento enorme de vários povos se preocupando em produzir especificamente para outros povos, né, uma atividade com fins econômicos. Então, essa estimulação aí acabou gerando o que a gente hoje tem como comércio, o embrião aí do comércio que a gente tem hoje. Agora, a gente tinha um outro problema. Por quê? Com essa estimulação grande do comércio, com vários povos ali produzindo de fato para a troca, né, produzindo para sobrar mesmo, não mais uma produção exclusiva para consumo próprio, começou então a ter um grande problema. Por quê? Eu estava com uma produção enorme de arroz e eu estava precisando de carne, mas eu só achava gente que queria trocar meu arroz por roupa. Então você tinha que encontrar alguém que tinha interesse naquilo que você tem e que você tinha interesse naquilo que aquela pessoa tem. Né? Com essa grande variedade, essa gama enorme aí de opções, né, que a gente tinha aí de produção de diversos tipos de bens, então você tinha que encontrar especificamente alguém que tinha interesse naquilo que você tem e você tinha interesse naquilo que a pessoa também tem para te oferecer. Ou seja, essa ideia da troca, essa ideia do escambo aí, começou então a ter cada vez uma necessidade maior de alteração desse tipo de troca. Como a gente vai facilitar essa circulação? Eu não posso ficar à mercê de alguém que esteja interessado nos meus sacos de arroz. Né? E que essa pessoa que esteja interessada tenha algo que me interesse. Né? Então surgiu uma necessidade aí de cunhagem de moedas. A gente precisa de uma forma que seja aceita universalmente, né? Que todos os produtores aceitem, de forma que eu não precise achar alguém
em que eu interesse por algo que ele tenha. Né? Basta ele se interessar pelo que eu tenho, ele me paga de alguma forma, e depois eu posso pegar isso que ele me pagou para poder adquirir algo que ele não tem, mas outra pessoa tem. Então veio essa ideia aí da cunhagem de moedas, né, que a primeira forma que se surgiu ali foi justamente essa questão das pedras preciosas, porque não era muito comum, né, principalmente na região aí onde esses povos se desenvolviam, não era muito comum você encontrar pedras preciosas. Então quem tinha uma pedra preciosa acabava que se tornava ali uma moeda de aceitação. Né? Eu te dou essa pedra aqui minha em troca do seu arroz, que depois eu, com base nessa pedra, eu posso entregar para outra pessoa e adquirir as roupas ou adquirir os animais que aquela pessoa está produzindo. Então veio essa necessidade aí de organizar a comercialização de produtos, né? E veio a cunhagem das moedas, facilitando de uma forma enorme a produção aí, a circulação dessa produção desses bens que estavam sobrando de vários, diversos aí povos. E isso que veio, essa cunhagem de moedas, isso acabou facilitando, então, o comércio, aumentou muito, né, esse intercâmbio aí de mercadorias entre as pessoas. Né? Então, vários acabaram se propondo mesmo a produzir cada vez mais, de forma cada vez mais específica, determinado produto. Então, veio cada vez mais aumentando aí essa ideia do comércio. E esse comércio, gente, acabou trazendo uma mudança radical na vida das pessoas. Porque antes a família ficava isolada. Ela produzia aquilo ali para subsistência, para consumo próprio. Não havia uma troca, um intercâmbio ali de informações, né, de modos de vida. Né? Cada um tem seu estilinho de vida ali, de forma isolada, de forma tranquila, produzindo tudo para consumo próprio. Mas quando começou a vir esses excedentes, as pessoas começaram se propuseram ali a cada vez mais produzir excedentes focados nessa ideia da troca. Então, essas famílias começaram a sofrer aí um intercâmbio, sofrer acabaram sendo alcançadas pela cultura de outras famílias, e isso cada vez em maior escala. O que aconteceu? Uma família começou a aprender muita coisa com a outra, né? Houve uma mudança significativa nesse modo de vida das sociedades antigas. Né? A gente teve uma intensificação enorme desse intercâmbio cultural. Até então, cada família tinha sua cultura própria, tinha seu way of life, sua forma de viver de forma isolada, de forma tranquila. E esse comércio, né, em que as pessoas tinham que cada vez ir mais longe para poder levar os seus excedentes para comercializar. Elas aprendiam, elas viam modos de vidas diferentes daqueles em que elas viviam. Isso acabou intensificando muito a mudança no modo de vida das pessoas. E esse intercâmbio entre essas famílias, entre esses povos, né, acabou gerando um desenvolvimento de tecnologia, de meios de transporte e também da produção. Por quê, gente? Um povo ia lá vender a sua roupa que está sobrando. Chega lá, ele vê que determinado povo produz aquela roupa de uma forma diferenciada. Né? O sujeito planta grãos próximo a um rio e ele tem uma forma enorme ali, ele tem uma terra muito grande, mas ele não tem uma tecnologia para levar aquela água para aquele espaço de terra. Mas ele foi vender esses grãos de arroz que ele produz e ele aprendeu que tem um produtor de feijão que puxa essa água ali, né, com meio de um precário sistema de irrigação, mas que ele não tem nenhum. Então ele foi e aprendeu essa tecnologia com o produtor de feijão. E ele foi pegar o de soja e ele viu que o de soja faz essa irrigação de outra forma. Ele soma essas duas formas de irrigação
e desenvolve uma terceira tecnologia, ainda melhor que as outras duas, e consegue produzir ali ainda mais. E aí que ele vai desenvolvendo, né, uma tecnologia. Ele viu o sujeito que estava levando o produto dele de uma forma diferenciada. Ele não levava por meio de um animal só, ele levava por meio de dois, que quando um cansava, o outro continuava a viagem. E isso foi desenvolvendo aí a tecnologia, foi desenvolvendo os meios de transporte, foi desenvolvendo os meios de produção. E isso tudo em larga escala. Então, esse desenvolvimento gerava um desenvolvimento maior do comércio e gerava um intercâmbio cultural ainda maior, porque tinha que escoar aquela produção, tinha que levar aquilo ali, né, para vários locais diferentes. E esse intercâmbio que ia havendo entre as pessoas acabou gerando uma forma aí de conflito. Né? Até então nós tínhamos conflitos, óbvio, conflito é natural do ser humano. Sempre que convive mais de uma pessoa, né? A pessoa não vive sozinha em uma ilha deserta, sempre que mais de uma pessoa convive ali com outra, há conflitos. Mas enquanto a gente estava ali, né, aquela família estava isolada, né, o patriarca ditava as normas. Né? As pessoas viviam conforme o seu costume. Ela nasceu, foi criada e morreu naquele costume. Não havia uma necessidade de regulamentar o modo de viver dessas pessoas. Né? Tinha um patriarca, né, que comandava ali aquela família, e aquela família já tinha o seu costume. Agora, quando a gente teve essa intensificação do comércio, quando a gente teve esse intercâmbio, essa troca aí de modos de vida entre povos que tinham costumes totalmente diferentes, que tinham costumes totalmente diversos, né, o que aconteceu? A gente teve vários conflitos. Né? Essas pessoas acabavam entrando em conflitos. Não, peraí, eu pago aqui onde eu moro, o meu costume é o seguinte: se eu compro 4 sacos de arroz, o quinto é grátis. Eu não vou te pagar. Não, mas você não me avisou. Não, mas aqui o costume é esse. Eu achei que você sabia. Né? E começam então a surgir os conflitos decorrentes dos diversos costumes que existiam entre aqueles povos daquela época. Como consequência disso, né, a gente acabou gerando aí, como consequência dessa intensificação aí de intercâmbio, né, essas transformações sociais aí que o comércio acabou gerando, o direito então se viu obrigado a intervir. Né, o direito falou, não, peraí, né, está havendo conflito, né, os costumes ali, o patriarca não estão sendo suficientes para poder resolver, para poder solucionar todos os conflitos. Então é necessário criar um direito, é necessário criar regras, é necessário criar normas que sejam aplicáveis, que sejam aplicadas ali a todos esses povos que está, né, havendo aí um comércio entre eles. Então, o que a gente teve? Né, a primeira notícia que a gente teve de interferência aí do direito. Lá também, né, nos primórdios ali de Roma, a gente teve um imperador, né, o Justiniano. Esse Justiniano, o que passou pela cabeça dele? Ele foi um imperador bizantino ali, na época Roma já estava, né, em uma decadência, não estava mais naquele auge que ela se encontrava nos anos anteriores. O que ele pensou? Vou estimular a indústria e o comércio. Né, vou estimular aí para que todas as pessoas se proponham a se aventurar na indústria e no comércio para poder reviver aí, para poder retomar nessa grandeza que o Império Romano tinha na época. O que ele fez então? Para poder estimular esse comércio, para poder estimular a indústria, ele pensou, vou ter que regulamentar, né? Eu preciso criar normas que deem segurança para as pessoas investirem. Né? Quem, em sã consciência, investe em um lugar em que não tem segurança? Né? Você somente vai colocar seu dinheiro, você vai colocar seu tempo, somente em locais em que você tenha segurança de retorno. Né? Que você vai ter um retorno desse tempo e desse dinheiro que você está investindo. Então, para estimular esse investimento aí das pessoas na indústria, no comércio, Justiniano então criou regras,
criou normas para poder dar uma segurança aí para a indústria e para o comércio. Então, o que é que ele fez? Ele criou regras elementares de direito comercial, como, por exemplo, regras para o contrato de mútuo, regras aí para o seguro marítimo, que até então eram o que mais dava conflito, eram os institutos que mais geravam conflitos aí naquela época daquele Império Romano. Então ele criou aí regras elementares de direito comercial, né? Criou aí várias normas para regulamentar o mútuo. Mútuo é o quê? Mútuo é empréstimo, né? Um contrato de empréstimo que você faz com alguém. Então, para poder estimular a indústria e o comércio, nada mais natural do que ele criar regras para esses empréstimos. Uma pessoa que tem uma condição melhor vai emprestar um dinheiro para o outro, poder investir na indústria ou no comércio. Então, ele criou regras para esse empréstimo, regras para esse mútuo. E como que era feita, gente, a escoação, como que se escoavam os produtos aí nessa época? Era feito, né, de uma forma ainda muito precária, né, e a forma principal aí era por meio do mar. Então, os produtos aí eram escoados por meio do mar. Então, o que é que ele fez? Ele foi e criou um seguro marítimo, criou regras de seguro marítimo, porque naquela época também não tinha um desenvolvimento de tecnologia, né? As pessoas não tinham GPS, não tinham Google Maps aí para poder se orientar na hora que saía para o mar. Então, muitas vezes se perdiam, né? Então, para você ter uma segurança na hora de escoar o seu produto, ele criou regras elementares aí também para o seguro marítimo. E essas regras, gente, para o mútuo, essas regras para o seguro marítimo, são, então, o embrião, né, aquele nascimento bem inicial aí do nosso direito empresarial, né, primeira vez que a gente teve notícia de regras que regulamentasse o comércio, que regulamentasse essas relações entre as pessoas. Então, o contrato, essas regras elementares do mútuo e do seguro marítimo vieram previstas aí no Corpus Juris Civilis, né, lá nessa época ainda do Império Romano, e foi a primeira notícia que nós temos de regras aí, de normas que regulamentaram aí o direito empresarial. Então, para a gente chegar ao que a gente tem hoje, a primeira notícia que a gente tem é justamente essas regras aí, criadas pelo imperador Justiniano. Agora a gente dá um salto ali, né? Já que no século XVII, né, a França, aí, sob influência do mercantilismo e do ideário liberal, difundido aí pela burguesia na época, produziu o seu código comercial, né, marcando de vez a objetividade dos atos legais de comércio. Então, lá do iniciozinho do Justiniano, essas regras elementares aí, lá no Corpus Juris Civilis do Império Romano, né, a respeito do contrato de mútuo, a respeito do seguro marítimo, as coisas foram se evoluindo até chegarmos aqui no século XVII, em que a França foi e publicou ali o seu código comercial. Agora nós não estamos falando mais de regrinhas esparsas, como a gente tinha no Império Romano. Estamos falando da criação de um código específico para o direito comercial, né, de um código específico, né, uma normatização, uma compilação, um conjunto de normas publicadas especificamente para regulamentar essas relações comerciais entre as pessoas. Então, dando esse salto aí histórico, né, vamos então agora falar um pouquinho aí sobre o Código Comercial francês, que é de suma importância para nós. Por quê? Porque ele é a base, ele é o exemplo, ele é a fonte do nosso Código Comercial de 1850, que é inclusive o código que a segunda parte dele está sendo utilizada até hoje. Né? Pasmem vocês, até hoje temos aí uma norma de 1850 que está em vigência. Né? A segunda parte do nosso Código Comercial está vigente aí até hoje. E ele vem o quê?
uma cópia, praticamente uma cópia do Código Comercial francês, que foi elaborado aí com base nos ideais burgueses, né, da Revolução Francesa, toda essa alteração que teve no cenário político e econômico da França é o que foi inspirar aí o nosso Código Comercial de 1850, que a primeira parte foi revogada pelo Código Civil de 2002, mas a segunda parte ainda está em vigência entre nós e continuará, né, em vigência até que a gente seja votado o nosso novo Código Comercial, né, que está aí no Congresso Nacional para votação, e vamos ver se até, né, o nosso próximo curso aí a gente tem um Código Comercial novo. Vamos dar um intervalinho então rápido para a gente já voltar aqui e falar um pouquinho do Código Comercial francês. Aguardo vocês.